E aí, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quinta-feira, 12h58. Já vai falar da paralisação do Campeonato Brasileiro. De notícia do Atlético na Cidade do Galo, porque a turma voltou do Uruguai e essa pausa vai ser importantíssima para recuperar alguns jogadores importantes. Rafaela Potter, me conta, boa tarde. É isso, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no GE, porque o próximo jogo seria contra o Bahia no domingo, mas com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o foco agora está no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Sport na próxima quarta-feira. Lembrando que no jogo de ida, em caso o Atlético venceu por 2-0, tem a vantagem. E dois jogadores no momento, o Scarpa estava com um problema no dedo do pé, o Scarpa está treinando normalmente aqui na Cidade do Galo, deve ser opção para o treinador sim, Maurício. Ô, Rafa, me conta um negócio. O Galo tá querendo repatriar um zagueiro paraguaio? Júnior Alonso, entre 2020 e 2022, muita identificação com o Atlético, né? Mais de 130 jogos. O Atlético está de olho sim para trazer o jogador na janela do meio do ano. Ele está no Krasnodar da Rússia, tem contrato lá até 2025. Então o Atlético está avaliando, Maurício, se financeiramente é viável. Mas o que o GE apurou é que o jogador agrada muito o técnico Gabriel Milito. Volto Valeu, contigo. Rafa. Obrigado. Bom trabalho para você. Ontem eu amei. Cláudio Rezende está na área com as primeiras notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo, boa tarde a Nátia, também o Alexandre Simões, quem nos acompanha no Rádio Esportes. É o Atlético agora com a mudança na sua programação, mais 2 finais de semana com folga, sem jogos, devido à paralisação do Campeonato Brasileiro pela CBF. Mas tem Copa do Brasil, né? Quarta-feira que vem, o Atlético com o mata-mata já tem 2-0, jogo de ida foi realizado na Arena MRV, mas tem que sacramentar a classificação lá contra o Sport Recife. O jogo vai ser na Arena Pernambuco. Copa do Brasil permanece, não teve paralisação, o torneio que o Atlético quer a sua vaga às oitavas de final. Detalhe importante aqui, estamos aguardando o resultado do exames de imagens, né, do volante Otávio. Torcedor do Atlético desde ontem perguntando pra gente: e o Otávio, o que deu? Vai ficar muito tempo fora? Jogador com certeza será desfalque nessa próxima partida do Atlético, já que teve fisgada muscular. A gente viu ali que o próprio Otávio, na entrevista pós-jogo, ainda no Uruguai, dizendo que iria esperar o resultado do exame, mas alguma coisa tinha. Jogador de futebol sabe quando tem alguma lesão. Então, sem o Otávio, o Milito começa a preparar o Atlético a partir de hoje para esse duelo. E eu destaquei manchete que tem vaga aberta, portanto, no meio-campo. Resta a gente saber qual vai ser a ideia do Milito, né, Cirilo? Porque se a gente for analisar os últimos jogos, o Batalha virou zagueiro no Atlético. O Batalha vem jogando sempre ali numa linha de defensores. Na partida contra o Peñarol mesmo, quando ele tirou o Alan Franco, ele não mexeu no Batalha. O Batalha continuou ali na linha de defesa. Vamos ver o que ele faz. Ele tem a possibilidade de colocar o Alan Franco por ali. Foi o que ele fez uma boa parte do jogo lá no primeiro tempo. Até o Zaratio virou volante na etapa final, mas é um jogo que o Galo tem a sua vantagem, né, sobre o Sport Recife, esse jogo da quarta-feira que vem. E a boa notícia de ontem à tarde foi o Scarpa, que ficou alguns dias sem treinar, colocou chuteira, foi para campo, e como agora a próxima partida é só na quarta-feira, tem tempo, né, pro Scarpa voltar a ser opção ao técnico, o Gabriel Milito, que explicou na entrevista a questão ali que ele teve um problema dermatológico em um dos pés. A gente viu mesmo o Scarpa de chinelo, com a proteção ali, com os paladrapos ali na parte do pé, em um dos dedos. E aí, por isso, ficou fora desse jogo, da derrota do Galo na Libertadores da América. Tava olhando aqui, Cirilo, o Galo ontem com a vitória do Palmeiras, foi ultrapassado pelo Palmeiras, o Tadieres também já passou. Então são 2 times que estão à frente do Atlético, né, pensando em campanha, melhor campanha da Libertadores, mas já estão classificados também, né? O River Plate também está à frente, o São Paulo e o Nacional do Uruguai e o Strongest. Todos esses times são 7 no total classificados. E o Galo agora tem a última rodada, né? Para fazer a parte dele, vencer o Caracas e ver como vai ser, né, Cirilo? Vai ficar em primeiro do grupo G e aí, dependendo dos outros resultados dessas equipes que estão disputando posição com o Atlético de melhor campanha, vamos ver o que o Atlético consegue
na Libertadores da América ainda, Cirilo. Pois é, Cláudio, o resultado de ontem, Alianza e Colo-Colo empataram por 1-1, grupo do Fluminense. Fluminense joga hoje às 7 contra o Cerro Porteño. Fluminense é o líder e pode disparar aí na liderança, né? Tem 8 contra 5 do Cerro Porteño, que é o vice-líder. É o confronto entre líder e vice-líder hoje. Ontem tivemos esse duelo citado por você pelo grupo do Grêmio. O Strongest fez 4-0 contra o Atipato. O Strongest chegou a 10 pontos, líder do grupo C. O Grêmio ainda tem 3 jogos a realizar, né? Importante destacar, esse grupo ainda está pendente por conta dos jogos adiados. O Flamengo sobreviveu e muito bem na rodada, porque fez 4-0 contra o Bolívar e observou na véspera o Milionários empatar com o Palestino por 1-1. O Bolívar permaneceu com 10 pontos e nesse cenário de liderança geral não ultrapassou o Atlético. O Flamengo chegou a 7 pontos e só pode chegar a 10 no complemento desse grupo E. O Palmeiras fez 2-1 em casa contra o Del Valle, foi a 13 pontos. Os demais componentes do grupo estão com 4 pontos, mas hoje tem São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Então, pelo menos um vai pontuar aí nessa rodada. E ontem tivemos também Táchira e Nacional jogando. O Nacional fez 1-0 no grupo H, grupo da equipe do River Plate. O River tem 13 pontos e é líder. Mas sobre essa história de time, ô Simões, o Cláudio falou sobre a situação em especial do meio-campo, né? Você destacou aqui no Rádio Esportes sobre o momento que o Otávio vive pelo Atlético, momento positivo, sendo titular, sendo um destaque, e ele tem essa lesão. Sem o Otávio, o que é melhor fazer nesse Atlético? É colocar o Franco como esse cara de primeiro volante? Ou o Batalha voltar a ser meio campo, hein, Simões? Ô Cirilo, lá contra o Peñarol, eu teria feito uma coisa que eu acho que foi até a Nath quem falou, né? Botava o Batalha de primeiro volante no lugar do Otávio e colocava um zagueiro. Eu acho que, até pela característica do jogo, né? Meio que pedia isso, tá? Eu acho que o Batalha se sai melhor como esse primeiro volante. O Alan Franco é meio que um volante meia, né? Um cara que tem muita chegada na área, tem muita qualidade de jogo. Eu acho que a melhor solução pro Atlético é essa, botar o Batalha no lugar do Otávio, embora cada vez mais, né, Cláudio, parece que o Milito vê o Batalha como zagueiro. Vai jogando mais como zagueiro. E no jogo sem volante permaneceu como zagueiro, né? O tempo todo. E com o zagueiro no banco. E talvez essa tenha sido a grande questão do jogo, pra gente observar que pro Milito o Batalha hoje é um zagueiro, né? Porque ele tinha a opção de fazer essa mexida na oportunidade, Simões, na transmissão. A gente ainda não sabia, né, Cláudio, que o Scarpa tinha esse problema dermatológico. Então, em tese, ele estava no banco de reservas, ele poderia ser utilizado no jogo. A minha sugestão foi trazer o Batalha para o meio-campo, utilizar Saravia, Fux e Gemerson na linha defensiva e colocar o Scarpa para fazer a função dele de ala, que já vinha fazendo. Para o Atlético ter o reforço no meio-campo na marcação, mas não perder em ofensividade com a presença do Scarpa, porque a gente precisa lembrar, no início do segundo tempo, quando acontece essa mudança, o Peñarol tinha assustado muito pouco no primeiro tempo. O Atlético tinha deixado mais a desejar do que o Peñarol tinha levado mais perigo. As grandes chances do Peñarol foram criadas na segunda etapa. Então, naquele momento, a minha sugestão foi essa. O Milito não seguiu dessa forma e utilizou o Igor Gomes mais recuado e o Zaratio também como um cara ali que tinha uma função de marcação. E esse foi o grande pecado do Atlético no jogo, porque o Igor Gomes não é um cara acostumado a ter que marcar próximo da área. O meio-campista, ele exerce pressão lá na frente. Se ele não consegue fazer ali uma falta ou recuperar a bola, tem muita gente atrás dele ainda para fazer esse serviço, inclusive os volantes. E a falta tática leva menos perigo. Exatamente. Ele fez falta tática na entrada da área contra um time que tem tinha um bom batedor. De um time que não tinha criado nada em termos de triangulação, né, Cláudio? Não tinha produzido muito volume de jogo, mas tinha como sua arma a bola parada, que o Atlético falou, vai lá e bate a falta com aquelas faltas infantis e do Igor Gomes, infantil no sentido de que não se faz uma falta perigosa naquele espaço do campo, mas ele não é acostumado com essa função, então ele sofreu. E aí eu acho que você ir para um jogo de Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, em que você tem a vantagem por 2-0
correr o risco de dar ao esporte armas que ele não precisa ter é bobagem. Então, especificamente para o jogo da Copa do Brasil, se não puder contar com o Otávio, eu colocaria o Batalha no meio-campo, junto com o Alan Franco, mantendo a estrutura de 2 volantes e utilizaria na linha defensiva o Saravia, o Fux e o Gemerson, e o Scarpa já deve estar à disposição. Utiliza o Scarpa como ala pelo lado direito. Dá para ser um Atlético que não perde a sua identidade ofensiva, mas que não se expõe demais num jogo em que não há necessidade de se expor. De toda forma, pensando a sequência do campeonato, é importante que o Otávio volte o mais breve possível, né? Porque as opções de volante, todos estão no time titular. Não tem ninguém de volante na reserva, né, Cláudio? Não Porque tem. um é zagueiro e os outros 2 são titulares. Se você olhar hoje, né, Cirilo, Nath e Simões, com essa ida do Batalha pra zaga, o setor de volante que tá mais desfalcado no Galo, né? Porque você tem o Otávio como primeiro volante só, porque o Paulo Vitor, inclusive, tá lesionado, o garoto que fazia parte do elenco principal no início do ano. Acabou de ir embora. Pois é. Edenilson foi embora. Então, com o Batalha de zagueiro, você pelo menos em número tem, né? Você tem mais zagueiros, opções. Apesar de que o Igor Rabelo e o Lemos ultimamente perderam mais espaço, né? Até o garoto Rômulo apareceu no jogo contra o Fluminense. O Lemos foi cortado do banco no último jogo, né? Tá com um probleminha ainda, mas viajou. Tinha condição de jogo, assim como o Scarpa. Então, de qualquer forma, vamos ver aí o que faz o Milito para remontar esse Atlético sem o Otávio, que virou, concordo com vocês, uma peça importante nesse time, uma peça fundamental no esquema tático dele. E para um time que vinha numa maratona terrível, né, Cláudio? Acabou ganhando 2 janelas importantes aí de dias de trabalho pro Milito, né? Exatamente. Já não teve jogo no fim de semana passado, quando teve aquele treino aberto na Arena MRV. Aí o time teve ali um respiro antes do duelo da Libertadores e agora vai ter de novo. Mais 2 finais de semana sem partidas pelo Brasileirão. Aí é o Sport quarta-feira lá em Recife. E aí uma semana depois, praticamente, para enfrentar o Caracas, nessa última rodada da Copa Libertadores da América. Então, tempo de sobra. É o que o treinador costuma gostar, né, Cirilo? Tem uma semana para preparar o time. Não teria o Atlético, mas o calendário acabou blindando o Galo aí, tendo essa situação aí para esse momento da temporada em que a questão física já começa a pesar. O ruim pro Atlético, né? Não só pro Atlético, para todos os clubes que têm muitos jogadores selecionáveis, e aí a gente não fala só de seleção brasileira, fala das seleções sul-americanas, né? É que a CBF disse que não vai estourar o calendário, né? Quer saber onde é que eles vão botar esses jogos? Que vai terminar em 8 de dezembro, que é a data da 38ª rodada da Série A. Vai jogar a cada 2 dias. E vai jogar em data FIFA. E aí, quando você joga em data FIFA, no caso do Galo, por exemplo, né, Cláudio? São pelo menos umas 3 ausências, né? Porque o Alan Franco no Equador é a realidade, o Vargas é titular absoluto no Chile. E o Arana. O Arana tá na seleção brasileira, mas a seleção brasileira pode vir a ter o Paulinho, que é um jogador extremamente selecionável, pode vir a ter o Scarpa, que é um jogador que voltou pro Brasil e vem apresentando um altíssimo nível. Então, quer dizer, tem esse descanso, tem essa parada, mas a compensação disso pode ser muito cruel, porque o Atlético, ele domingo contaria com o Arana, com o Franco e com o Vargas, né, Cláudio? Agora, quando esse jogo for disputado, a gente não vai saber. E aumenta-se, inclusive, a necessidade disso que o Cláudio falava, de ter mais opções para volante, né? Porque o Atlético pode fazer várias partidas sem o Alan Franco. Tomara que até lá o Otávio já esteja à disposição, mas ainda assim fica faltando uma perna, né? Caso o Batalha siga mesmo como zagueiro. A mesma coisa acontece na lateral esquerda. A previsão é do Rubens voltar em 2-3 meses, né, Cláudio? Mas ainda tem todo aquele preparo, enfim. Até ele estar apto para ser titular, leva um tempo. O Atlético também pode sofrer com a falta de reposição na lateral esquerda. Eu queria saber qual o problema de estourar um pouquinho o calendário e aí ano que vem mexe um pouquinho no estadual ou combina com os clubes aí de Série A, de jogar com molecada no começo, ampliar as férias dos profissionais. Eu não entendo por quê. Vão tentar colocar o calendário até dezembro. Vai ser o brasileiro mais esvaziado dos últimos tempos, vai ter muita lesão, vai ter os caras aí convocados para seleções ficando fora dos jogos. Enfim, eu não sei qual o problema de deixar 2, 3 semanas pra frente o calendário. O ano passado eles complicaram as férias dos jogadores, você lembra, né? Porque passaram a final de domingo pra uma quarta. Exato, mas foi já na reta final. Se mexe agora, não tem tanto vai tentar fazer isso, vai tentar afeta o calendário do outro ano de 2025, quando tem aquele o Super Mundial de Clubes, né? Vai ter 3 times. 2025. Pode ter 4, né? Pode ter 4 se o Brasil, mas aí né? tem os outros sul-americanos. Mas eu acho que a questão principal não é nem essa.
nós já temos em 6 rodadas 8 adiamentos de jogos. Isso é mais de 10% dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A já foram adiados. A gente entende todos os motivos relacionados aos times gaúchos. Mas a CBF adiou o jogo por causa de Copa Nordeste e Copa Norte. Copa Verde. Copa Verde. Nenhum preconceito com as competições, nada disso, mas elas têm que acontecer dentro de um calendário. Elas não podem ser consideradas mais importantes do que a Série A do Campeonato Brasileiro. E há um ponto fundamental. Todo adiamento de jogo provoca desequilíbrio técnico. Todo adiamento de jogo. Ou quem pegar o Flamengo antes da Copa América não vai ser prejudicado diante de quem pegar durante a Copa América sem Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. A diferença não é um muito prejuízo? Grande. Claro que é. E aí você pega o Flamengo com esses 5 ou você pega o Flamengo sem esses 5. Há uma diferença absurda. Ô Simões, entendeu? E dentro dessa discussão tem uma outra. Eu até não, pelo que eu pesquisei, a CBF ainda não informou a respeito das suspensões, quando elas serão cumpridas. E isso é um outro impacto importante. Por exemplo, o Palmeiras enfrentaria o Criciúma na 7ª rodada sem o Endrick, sem o Flaco Lopes, sem o Mike, sem o Abel Ferreira e sem 2 auxiliares do Abel. Todos cumpririam suspensão. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético. Será que esses jogadores vão cumprir a suspensão contra o Atlético ou contra o Criciúma? Será que eles vão manter a tabela ou essa é uma dúvida que eu tenho. Essa é uma dúvida. O campeonato está suspenso, não é? Eu acho que se ele está suspenso, ele volta nos jogos que teriam que ser disputados. Os jogos não foram adiados, foram suspensos. É isso que não está muito claro, porque se Mas volta... pelo que eu entendo de suspensão é diferente. Se volta nos jogos... Sim, exato. Que isso estão parados... Claro. Aí as suspensões vão ser cumpridas agora. Por exemplo, o Cruzeiro enfrentaria o São Paulo sem o Luciano, que é hoje o principal jogador de São Paulo. Ele está suspenso. Ele estaria suspenso na 7ª rodada. Isso é outra discussão. Mas pelo que eu entendo, suspensão é você, quando voltar com aquela rodada que tinha que ser disputada. Adiamento é passar para depois. Eu não acho que o campeonato, ele adiou a 7ª e 8ª rodada. Quando voltar, volta na 9ª, não. Porque em tese volta na 7ª. No final de semana do dia 1º de junho. Vai provocar mais desequilíbrio técnico ainda. E esse final de semana do 1º de junho é a 9ª rodada. Sim. Então a CBF tem que esclarecer isso. Perfeito. Quero só ver quando vai ter esse tanto de jogo. Ô Cláudio, daqui a pouquinho mais do Atlético. É isso aí, daqui a pouquinho mais do Galo. Vamos falar de uma possibilidade aí real ou não, de uma volta de um zagueiro campeão brasileiro pelo Atlético no meio do ano, hein? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aqui no Rádio Esporte, Cirilo. Combinado, Rezende.